bom dia! Mais uma vez, trazendo para vocês o segundo capítulo de Memórias de um Ex-Combatente em Moçambique, que sou eu. Eu vou ler aqui uma parte. Uma guerra colonial injusta, desleal e sem muitas explicações. Víamos Portugal com o potencial total, com licença, de um grande armamento, quer em contingente militar, como em material bélico e armamento. Acompanhei várias operações nas quais, de vez em quando, aviões camuflados da Rodésia e África do Sul, sabendo de acampamentos avançados dos inimigos, lançavam algumas bombas, sobre os montes e faziam apenas provocavam apenas algumas, como hei de dizer, não perfuravam as rochas, claro, faziam fragmentos de rocha, né? Eram bombas poderosas, mas eles se escondiam dentro de túneis feitos embaixo das rochas, então não eram atingidos praticamente com essas bombas que vinham dos aviões, tá? Mas, na verdade, quase não dormíamos além de andarmos bastante, desculpem, à noite, nos matos, enquanto alguns eram designados para fazerem sentinelas, os outros, em grupos de 3 fuzileiros, dormiam em uma cabana onde cabiam 3 militares. Tínhamos mosquiteiros e tudo para proteger dos mosquitos, mas mesmo além de passarmos repelente, não fazia efeito nenhum, pois os pernilongos atacavam e a gente dava tapas no próprio nosso rosto e a mão ficava cheia de sangue. Através desses mosquitos, nós pegamos o paludismo, chamado de febre amarela. A maior parte dos militares foi evacuada de helicóptero para a cidade, onde éramos tratados por médicos, enfermeiros, para sobrevivermos a essa febre altíssima. No cantil nosso era colocado sempre um comprimido de quinino, que era um medicamento para nos proteger das doenças. Sinceramente, meus amigos, nós só bebíamos do cantil quando tínhamos mesmo muita sede, porque era ruim. O quinino deixava a água do cantil imbebível. Ruim, amarga, ruim demais. Mas tínhamos que tomar, pois suávamos bastante, na verdade, e tomávamos, para bebermos água, 15 dias no meio do mato, nós tínhamos umas mangueiras, para vocês entenderem, era como se fosse um motorzinho pequeno com 2 mangueiras. Uma nós colocávamos na água do rio Zambeze e a outra no cantil. E fazíamos aquele movimento como fôssemos encher uma bola de futebol ou uma bicicleta, sabe? Fazíamos aquele movimento para cima e para baixo e a água era sugada do rio e entrava dentro dos cantis, E tínhamos também que, enquanto um fazia essa operação, o colega ficava atento no rio, pois existiam ali crocodilos, enormes, alguns até de 4, 5 metros, que num descuido poderíamos ser atacados e até mortos por esses crocodilos ou jacarés enormes que ali andavam. Qualquer descuido seria fatal. Ficávamos revoltados em saber de muitas mortes, amigos, que aconteciam principalmente nas tropas do exército, que andavam
pelas picadas. As picadas, para quem não sabe, são caminhos que são abertos no meio do mato para passarem jipes, caminhões, para levar suprimentos, enfim, tá? Nessas picadas existiam minas antitanque, tá? Que é aquela mina que tem que ser acionada além de 80 quilos, que é quando o militar pisa e por azar fica sem uma perna, sem um braço, até morre na hora. E a antitanque para 120 quilos para detonar um jipe ou um caminhão, fazer tombar, tá? E às vezes levando até o braço de alguém que lá está também. Numa operação nos matos, o Duque, nosso cão-pastor alemão, que sempre ia à frente com um africano amigo, o qual falava e entendia todos os dialetos africanos. Para que vocês tenham uma ideia, em Moçambique eram 14 línguas diferentes, ou seja, 14 grupos linguísticos, e ele entendia. O africano ia na frente com uma katana, que é um tipo foice, né? Abrindo caminho na mata, pois a marinha não ia pelas picadas. Ela demorava mais, mas ia pelo meio da mata, que era mais seguro. Pois os fuzileiros não andavam pelas picadas, tá? Era mais demorado, mas era melhor. Pois os guerrilheiros faziam emboscadas e ciladas para cima das tropas do exército. E na emboscada, às vezes, matavam ou feriram alguns militares. Várias vezes nós fomos chamados pelo rádio, nós e também os paraquedistas, para um SOS das tropas do exército sendo atacadas. Então, os paraquedistas iam com o helicanhão, tá? Os helicópteros, dotados de um helicanhão maravilhoso, tá? E nós íamos pelos botes Zebo 3, pelo rio Zambeze, para socorrê-los. Eles temiam os fuzileiros boinas pretas, os paraquedistas boinas verdes e os comandos boinas roxas. Eram as tropas mais temidas pelos guerrilheiros, pois eram tropas especializadas. Quando eles avistavam tropas do exército, não tinham medo, pois sabiam que eram militares que haviam acabado de chegar, não tinham muita prática, e eles então os atacavam, tá? Os guerrilheiros tinham o apoio de países comunistas, como a Rússia, a China, a Tchecoslováquia, a Cuba, que tinha os treinadores que estavam com eles ensinando, tinham treinadores que os ensinavam para que eles soubessem usar as armas. Amigos, não é fácil o que nós passamos. Eles colocavam até jovens, crianças, para combater contra Portugal. Aqui a Frelimo, a única tropa, né, Frente de Libertação de Moçambique, que brigavam contra nós, que queriam o terreno para eles, eu acho que era um direito, né? Depois nós percebemos isso. Aqui a ajuda comunitária, que nós mandávamos comida para os nossos aliados, que nós tínhamos africanos negros que estavam do nosso lado e tínhamos os outros que estavam dos lados da Frelimo. Esse era o chefe da Frelimo, Samora Machel, que acabou morrendo numa explosão de um avião de origem russa. Não se sabe até hoje se foi atentado, se foi ataque, não sabemos o que aconteceu. Depois ele foi substituído. Aqui as tropas da Frelimo não tinham respeito pelos seus semelhantes, pelos seus irmãos pretos também, de sangue. Entravam nas cabanas que sabiam que eram do nosso lado e simplesmente queimavam e às vezes matavam e torturavam os habitantes negros da sua cor também. Era uma guerra sem precedentes, irmão. Era uma guerra sem precedentes. Cabora Bassa. Cabora Bassa, feita por portugueses, engenheiros, que envolvia 3 circunferência protetora, ou seja, era um círculo feito para o exército, feito por militares do exército, um por aeronáutica e outro pela marinha, para que nós construíssemos, olha, as turbinas de primeira linha,
que eles não queriam, Samora Machel não queria. E no final acabou ficando tudo para eles, não é verdade? Olha aqui. A hidroelétrica de Caborabassa, tá? Que ficou em milhões de escudos gastos, milhões de escudos. Hoje é uma hidroelétrica que não só sustenta as cidades ali de Moçambique, como até vende energia agora para países vizinhos, né? E eles não queriam, imagina, uma das maiores hidroelétricas, se não a maior da África, uma maravilha. Aqui, algumas balas de armas usadas por nós na guerra. Aqui a famosa MG-42 alemã, arma sensacional, muito pesada. Eu sei, porque eu usei também. E essa arma, para pegar na mão, imagina, tinha o cabo Sintra, ele também fazia halteres, tudo, que ele pegava com uma mão e disparava, mas é muito pesado, irmãos. Com as duas mãos já é pesado, imagina com uma. Agora, no chão com tripé, igual está aí, com tripé, é uma maravilha. Solta nossa, uma fita de tiros em segundos, é uma maravilha. Ela aqui também está no chão, uma arma usada na Segunda Guerra Mundial, um MG-42, sensacional. E aqui nós temos os botes Zebo 3, né, dos fuzileiros, o qual ele tem 4 compartimentos estanques, ou seja, no rio, para afundar esse bote, é necessário atingir dois tanques do lado esquerdo, 2 do lado direito e depois a quilha, porque a quilha é como fica, furando os 4, ele fica como uma jangada, tá? Fica como uma jangada no rio. E só furando a de baixo que a jangada, né, afunda também. Aqui, as armas, algumas armas que eram usadas por nós, tá? As armas de Portugal. Aqui, no Rio Zambeze, os grandes fuzileiros. Eu vou ler aqui agora para vocês mais um pedaço. Às vezes nós não entendíamos porque Portugal, com todo o armamento que tinham, capazes de limpar todo o território, até com o apoio da Rodésia, África do Sul, que eram nossos aliados, tá? Mas havia questões financeiras, meus irmãos. Mas o ser humano, que era respeitado, com um saldo de 100 mil feridos e 10 mil mortos e mutilados, deixando famílias desamparadas, nas quais o marido, filho, irmão e outros que eram o sustento das famílias. Guerra onde mulheres da parte da Frelimo andavam com cestas de frutas nas suas cabeças e por baixo, amigos, elas levavam as tais minas para enganar quando passasse por uma tropa militar, para que ninguém desconfiasse, e depois faziam o furo no chão, punham as minas para que algum infeliz pisasse e acabasse morrendo. Que quando acionadas por peso eram detonadas e mutilando e matando muitos. Mas o que chamava a atenção era que as patentes de todas as forças armadas acima de capitão não apareciam nos matos, nem às vezes nem nos quartéis. Andavam de helicóptero, de aviões por cima, tá? E apenas mandavam mensagens para Lisboa, conforme precisassem, avisando, olha, morreram tantos, manda mais tantos. Era assim, não queriam saber de mais ninguém. Uma guerra triste, onde soldados eram obrigados a servir o país, sem ao menos saber qual a razão, irmãos. Não sabíamos a razão. No alojamento, lendo, sentado na cama, em cima o cordão com que nós usávamos no nosso pescoço, com 2 partes igual, o nome, o grupo sanguíneo, tá? Se caso um militar morria,
essa parte, essa medalha é quebrada em dois, conforme vocês veem aí, tem um risquinho, é quebrado em dois. A parte de cima vai no pescoço do cadáver e a parte de baixo é pregada no caixão para identificação. Muito triste, não é verdade? Mas o que vai se fazer? Aqui estou eu com meu mascote na porta de armas, um mapa, tá? Aqui na hora de almoço, sempre brincando, fazendo caretas com os amigos, tá? Ó, momentos que a gente passava, na verdade, no meio dessa guerra. Aqui vocês podem ver. Aqui, granadas lançadas, tira-se essa cavilha, a granada de estilhaço. Aqui as granadas de sopro, aquelas que apenas mandam pedras para o lado, se a pessoa pular no chão não acontece nada. Aqui a nossa emblema da armada, aqui algumas balas, o Verlight, esse Verlight é o que a gente lança, igual um rojão, ilumina o céu, vermelho é pedindo socorro, o branco é para iluminar. Aqui mais algumas munições, tá? Que nós usávamos. Aqui a lancha. Aqui também, depois eu vou mostrar, tem o guião da Companhia 11 aqui, ó. Não dá para ver bem, depois eu vou mostrar para vocês. O guião número 11 da companhia, da bandeira, da nossa bandeira. Aqui é uma lancha LDM, lancha desembarque média, na qual eu estou aqui. Nós temos uma peça antiaérea aqui, temos outra lá atrás, e essas lanchas elas percorriam também os rios, né, para dar apoio a militares, levando militares de lá para cá e dando apoio quando preciso fosse. Isso aqui sou eu numa lancha de desembarque também, numa hora de lazer parado. Aqui sou eu também na mesma lancha, com uniforme de serviço. Aqui sou eu no jardim, na hora, tinha muitos jardins lá, né? Na hora que estava na cidade. Aqui os nossos amigos, tinha o sargento, que tinha essa barraquinha aqui junto com o motorista. E eu e esse amigo tomando, após o almoço, a gente tinha cafezinho, quem quisesse tomar um uísque, um conhaque, o que quisesse. Eles ganhavam dinheirinho aí vendendo, tá? Fazendo essa barraca aí tipo camelô. Deixa eu virar mais uma página. Já está quase. Aqui, a guerra. Eu vou ler mais uma parte aqui. Quando estávamos na cidade, tentávamos esquecer a guerra que nos cercava. O calor judiava de nós. Puxa vida, chegávamos a tomar 5 banhos por dia, pois era muito calor. Saíamos com as roupas limpas, mas quando passavam os caminhões e os jipes, faziam imensa poeira, que nos deixava sujos, pois o pó grudava o suor no nosso rosto, na testa e na roupa também. Tínhamos escola para estudar, porque para sentir e pensar e aprender. Um cinema apenas um cinema, imagine, com filmes de Bang Bang, só tinha filmes de Bang Bang, imagine. Mas nós íamos assistir. O comandante pedia que eu fosse buscar os bilhetes, e eu ia sempre buscar uns 10, 15 bilhetes, e tinha os comandantes, alguns sargentos, marinheiros, íamos assistir os filmes de Bang Bang. Engraçado, né? Nós na guerra assistindo o filme de Bang Bang. Enquanto a metade do destacamento estava no mato operacional, nós também estávamos descansando.
Houve uma época que fomos designados para um acampamento no Tichirose, a 80 quilômetros de Tete, em operações. A outra parte ficaria na cidade. Nessa primeira parte eu fui junto com o comandante para lá. Na verdade, não víamos a hora de tudo acabar para podermos matar a saudade dos nossos pais, irmãos e restante família. No vídeo anterior vocês vão ver, tem uma parte no meu canal que vocês vão ver eu mandando mensagens com meus camaradas, tá? Pelo celular, vocês vão ver. Vocês vão ver um celular e eu mandando as mensagens, tá? De Natal para os parentes após um ano, pois faltava mais um ano. E além do mais, começávamos a entender por que havia uma guerra tão cruel, feita apenas de emboscadas, pois o inimigo não tinha condições nenhuma de nos vencer devido à falta de armamento. Existia o interesse econômico, isso sim. Aliás, o interesse econômico gera as guerras, não é verdade? Se não existisse dinheiro, não haveria guerras, não é verdade, meus amigos? Milhares, milhões de escudos gastos à toa, pois deviam entregar Moçambique, mantendo relações diplomáticas, na minha maneira de ver, como foram feitas em todos os países que foram colonizados por Portugal. Muitos países ainda continuaram sob o domínio de Portugal, fizeram questão que Portugal ficasse tomando conta, mas, como vocês sabem, o dinheiro provoca as guerras, guerras para cá, guerras para lá, muita morte, como hoje mesmo em dia nós temos a Rússia com aquele diabólico Putin, não é verdade? Guerreando, matando milhares de pessoas, destruindo o país vizinho. Por quê? Ganâncias, egoísmos, querem tomar posse de tudo. Coitados, não valem nada. Tem um corpo porco, uma mente horrível, tá? Uma mente cheia de estrume e só querem o mal de todos, não pensam em mais ninguém. Aqui, para terminar o segundo capítulo, tem um mapa da região onde nós estávamos, em Tete. Aqui é o Tichirose, onde nós ficamos, a 80 quilômetros, tá? Tichirose, ao lado do rio, onde durante de 15 em 15 dias pegávamos um morteiro e mandávamos. Eu era o encarregado do morteiro também, eu mandava 8 granadas, tá? 8 granadas para o lado do rio Zambeze, para o lado de lá, sem saber realmente o que iria acontecer, tá? Pois não sabíamos exatamente o que iria acontecer, tá? Pois eles mandavam que eu mandasse as granadas para o lado de lá. E eu tinha que cumprir ordens, não é verdade? Eu era obrigado a cumprir ordens, senão era castigado, não é isso? Mas Deus sabe de tudo, que realmente eu não fazia nada de mal para ninguém, mas era obrigado a cumprir, né? Obrigado a cumprir as ordens, senão poderia pegar até a corte marcial, não é verdade? Boa tarde, amanhã nós vamos continuar, tá? Mas amanhã será o terceiro capítulo de Memórias de um Ex-Combatente. Espero que vocês estejam gostando, tá? Eu tudo farei para tornar uma narrativa bonita, interessante para vocês, pois quando finalizar essa, eu terei outras para mandar para vocês também, tá? Então, aqui, Abel Sarmento, marinheiro fuzileiro especial da 11ª Companhia de Fuzileiros em Tete,
71, 73, narrando para todos vós essa vida de um militar em Portugal.